Estamos de volta com uma discussão hoje falando sobre as informações que circulam na internet, a velocidade e como ela mexe com a nossa vida. Bom, tem um artigo que saiu no Tecnoblog, mas é um de vários que tem na internet sobre o tema. E se você quiser pesquisar, vale a pena. Ele coloca uma situação aqui que a pessoa que escreveu o artigo estava passando num bar e que é muito cotidiana na nossa vida. A gente está conversando numa mesa e de repente fala assim, como é o nome daquele filme? Como é o nome daquele ator? E aí vai perdendo um pouco, aí procura no Google, já acha a resposta. O Google está deixando a gente meio bobo, é isso? E, na verdade, tem um pouco dessa construção da necessidade da informação de fato. A velocidade da informação, que é um pouco uma contradição que nós vemos hoje também, né? Nós vemos na sociedade da informação, das pessoas, elas conseguem acumular ou armazenar muitas informações, né? Então, o limite dessas informações, muitas vezes, pelo imediatismo também, ou da quantidade que ela é possibilitada dentro do ambiente virtual, né? Para você, quando você recebe mensagens com um texto muito grande, você não lê. Ou quando você está no Facebook, muitas vezes, você se pauta, né, na notícia a partir apenas da manchete que é colocada na notícia, dificilmente se abre o link para poder... Você já sai comentando sem nem ter lido a notícia. Você comenta, às vezes, a depender da fonte jornalística, né? Você sabe que muitas vezes a matéria não tem muito a ver com o conteúdo, ou desfaz, enfim. Mas, de fato, você acaba comentando ou cometendo erro a partir do que você referencia daquela condição que a gente conversava agora há pouco sobre a questão da imagem. Mas, de fato, existe as duas formas, né? De um lado, você tem a velocidade das informações, são constantes a partir do momento que se você fizer uma breve análise da sua vida durante o dia, você começa a consumir informação a partir do seu café da manhã, onde muitas vezes você trocou o ambiente da mesa, da conversa e da partilha do alimento pela TV, né? Então, as informações que são colocadas, né? Então, você vai dentro do ônibus ou do carro também ouvindo rádio. E aí, você finaliza a sua noite, muitas vezes assistindo um filme, ou assistindo um jornal, lendo matéria da internet. Então, você tem, por um lado, o acúmulo, a partir desse momento também, o fato de você estar numa vida cada vez mais, que exige muito mais fisicamente, você também, o próprio cérebro, ele também tem seu limite de armazenamento durante o dia, o estímulo a isso, porque você tem as coisas que são construídas aí do ponto de vista social, porque também, como se comentava, talvez a comodidade que existe, a possibilidade de você fazer a busca dessa informação no Google, por exemplo, ele também lhe traz esse ar de comodismo. Então, a gente pode dizer que você tem uma série de mecanismos, de situações que lhe colocam dentro de uma situação que limita a sua capacidade de armazenamento, sim. Marina, como é que você lida com essa avalanche de informações na internet? Você consegue guardar, memorizar, marcar o que você prefere? Como é que você lida com essa avalanche de informações? O Facebook tem um botãozinho que você pode colocar os amigos e também as páginas que você quer ver primeiro. Então, nessa coisa que ele falou de notícia falsa, confiável ou não, a fonte confiável ou não. Como eu faço jornalismo, estou concluindo o curso agora, eu tenho que buscar essas fontes mais confiáveis possíveis, né? Então, eu coloco na timeline, aliás, no feed de notícias, eu coloco as minhas preferências, então já aparece para mim. E aí já é um filtro que eu estou fazendo, só que eu também, de certa forma, estou me alienando, porque eu só estou vendo aquilo. Porque eu confesso que eu não tenho mais tempo hoje em dia, não sei se é porque eu estou fazendo TCC agora, que toma bastante tempo da gente, mas eu não tenho mais tempo para poder ver o rolo do Facebook até o final. Por exemplo, você postou uma coisa às 8 da manhã de hoje, aí amanhã eu vejo às 8 da manhã. Eu não vou chegar até o que você postou, entendeu, do dia anterior. Porque é muita coisa. Eu consegui ler eu lembro da época que eu conseguia, porque eu tenho menos de 1000 amigos, mas não consigo mais, é impossível. E aí, bom, é isso, não tem o que fazer, você lê superficialmente muita coisa. Superficialmente muita coisa, e eu lembro até de uma época que, acho que vocês devem ter ouvido falar do movimento Ocupa Estelita, que teve em Recife, eu sou de Recife. E aí teve em Recife, estava muito forte, acho que em 2013, 2014. E minha mãe, minha família como um todo é muito a favor do Ocupa Estelita.
E aí ela me ligava, dizendo assim, Marina, por que você não está compartilhando as informações do Ocupa Estelita, que a gente faz parte dos grupos no Facebook e tal. E aí eu falava, mãe, eu tenho que compartilhar o que eu leio antes. E ela compartilhava doidada, assim, ela lia a manchete e compartilhava. Eu dei um carão nela, dizendo assim, calma, respire fundo, você tem que ver o que é que você está compartilhando. É verdade, porque é capaz de você compartilhar alguma coisa que é totalmente oposta à ideia que você está falando. Ou então ela pode pegar no erro, assim, podem até... Uma pessoa, o contrário do argumento dela, pode mostrar que ela errou e aí ela vai perder o argumento. É verdade. Como é que a gente pode resgatar um pouco da nossa memória, de fazer o cérebro funcionar? Ou não tem como o cérebro voltar a funcionar como antigamente? Há um grande autor que está vivo, é um argentino chamado Ivan Izquierdo, com um Z, Izquierdo. E é um dos grandes referências sobre a memória. Tem muita coisa boa na internet sobre essa questão dele falando, inclusive. Nosso cérebro esquece. A memória, do ponto de vista da psicologia, da neurociência, há um mecanismo natural da memória que leva ao esquecimento. Porque tudo aquilo que não é útil, não é significativo, ou que eu deixei de utilizar, se torna velho para a memória e, portanto, a memória descarta. Só que é um descarte que volta quando eu preciso. Se chama lembrança. Então, eu preciso daquilo, eu lembro, lendo, vasculhando a informação, uma foto, um lugar, aquilo volta como lembrança. E aí leva pouco tempo para que você recorde com intensidade. Então, a mente, a nossa memória, melhor dizendo, ela não comporta esse volume de informação. E aí, outra confusão, informação não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que nós internalizamos, é aquilo que passou pelo filtro do pensamento. Eu leio, preciso pensar para ler, mas eu preciso refletir. E refletir é pensar sobre o conhecido, pensar sobre o que eu estou ali vendo, é estabelecer relações, estabelecer conexões, é buscar fontes, é buscar ganchos, é buscar interesses, é buscar um conjunto de outras informações que estão ditas a partir daquela informação. Isso é pensamento. E as pessoas confundem. O que a gente está vendo ultimamente é mais informação. Mais informação. O cérebro não processa essa informação. As pessoas já descobriram que o Google é uma âncora muito boa de memória, portanto, um monte de informações. Eu dou aula há muito tempo e os alunos estão lá com o celular e vão lá buscar o significado da palavra, vão buscar o significado daquele autor naquela época. Isso é muito bom, isso não há problema, porque isso é informação. Agora, para aprender as ideias daquele autor não tem outro caminho. É a leitura, é a reflexão, é o pensamento e é a discussão. Então não confundam informação com conhecimento. Antigamente a gente tinha decorado o telefone da maioria dos nossos amigos, né? Verdade. Hoje em dia ninguém mais quase consegue memorizar o número de telefone, né? Tem essa questão. Tem uma frase que uma vez eu aprendi quando eu fiz o curso de fotografia, no primeiro dia do curso de fotografia, que o professor disse o seguinte: documentar uma experiência não pode ser jamais mais importante do que vivê-la. Porque muitas vezes a gente está num show, pega o celular e esquece de assistir. Registra, muitas vezes não vai fazer nada com aquele registro e esquece de viver. Eu acho que esse é um recado bem importante que eu gostaria de deixar para vocês aqui. E a gente está com pouquíssimo tempo, eu queria só que vocês deixassem uma consideração final sobre essa questão de lidar com as informações na internet. Dessa vez eu vou começar com o Aloysio. Obrigado, viu, por ter vindo com a gente. Eu que agradeço, um espaço muito bom de discussão, livre, para a gente dizer o que pensa. O que eu quero dizer é o seguinte: coloque a internet, o Facebook, toda essa ferramenta estão hoje disponíveis, o WhatsApp, no lugar dele. O lugar é uma ferramenta, porque o bom mesmo é a relação, é o encontro, é a escuta, é a leitura, é o estar com a pessoa. Curta o show, curta a praia, curta tudo. Abastecido disso, aí você resiste. Aí você vai ver que aquela imagem vai se transformar em fotografia. E isso faz toda a diferença. Ok. Marina, obrigado, viu? Como é que está teu blog? Qual o endereço direitinho para a gente poder saber o conteúdo? Obrigada, Rafael. Então, o endereço é marinabrasil.com.br e tento postar semanalmente. Ele vai passar por umas reformazinhas, mas está funcionando no momento.
Tá ok. E aí você fala de que assunto, no geral? Eu falo de carnaval, política, depilação, relacionamento, tudo. Mas na maioria das vezes são crônicas. Bacana, bacana. Obrigado também. Obrigado, Luiz Gonzaga, mais uma vez, por ter participado aqui da discussão. Obrigado, Rafael. É sempre um prazer estar aqui com vocês. De fato, é um espaço muito aberto, a gente pode trazer esses problemas, essas discussões que fazem parte do nosso dia a dia, né? E como a Luiz falou, na verdade, reforçar um pouco disso, de fato, a gente transformar que esse mundo que é moderno, as pessoas vivem mais e tendem a viver melhor, a gente passa, de fato, a viver nossa vida no mundo real e trazer aquilo que a gente, talvez as construções que a gente pretende para o nosso mundo virtual, a gente possa fazer, executar no mundo real e com certeza seremos, de fato, uma sociedade moderna, não apenas pela questão dos recursos tecnológicos, mas também do ponto de vista das relações sociais. Obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar. E do outro lado da telinha, leve esses argumentos que você ouviu durante o programa para discutir com seus amigos, nas redes sociais, nas rodas de conversa, na faculdade, no trabalho. E nunca deixe de se informar sempre com qualidade, tá bom? Só assim você vai ter aquela velha, boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.